E aí, você quer saber como é o estilo de vida em Toronto? Então fique aqui com a gente, porque vai começar agora a nossa live falando exatamente sobre esse assunto. Está aqui com a gente o Fábio, do Humber College, que vai falar sobre esse ritmo de vida lá em Toronto. Esse projeto é parte do Canadá Summit, que é o maior projeto, o maior evento de intercâmbio promovido pela 3RA, que está reunindo aí vários parceiros, várias instituições de ensino, para a gente conversar um pouco mais sobre o Canadá e as oportunidades que você pode ter aqui. Então, se você quer participar ao vivo, é só se inscrever no 3ra.ca/summit para participar ao vivo e fazer as suas perguntas para os nossos convidados. Então, vamos lá começar essa live. Vamos falar sobre o estilo de vida em Toronto e vamos começar a falar sobre o ritmo, né? Toronto é uma grande cidade, é uma cidade multicultural, uma cidade que a gente sabe que é agitada, pelo menos aqui do outro lado do mapa, é essa impressão que a gente tem. Fala um pouquinho pra gente, qual que é o ritmo aí do estilo de vida em Toronto? Olha só, Ju, Toronto é a maior cidade do Canadá, né? É a capital cultural, é a capital econômica do Canadá. A província de Ontário, onde está localizada a cidade de Toronto, é a província que tem o maior PIB do Canadá. Então, tudo acontece, tudo acaba passando por Toronto, né? Não que só acontece em Toronto, mas tudo acaba passando por Toronto. É a cidade que mais recebe turistas no Canadá, né? E é a cidade mais multicultural do Canadá. Então, acontece tudo em Toronto. Eu costumo muito comparar Toronto com as grandes cidades em São Paulo, né? Obviamente, guardadas suas devidas proporções, mas que tem de tudo um pouco, né? Você vai ouvir, obviamente, além do inglês, que é o idioma oficial, você vai ouvir vários idiomas, porque tem muito turista, tem muito, obviamente, imigrante também, né, como todo o Canadá, e tem todo tipo de comida, tem todo tipo de restaurante, tem todo tipo de entretenimento, então esportes, tem desde hóquei, basquete, futebol, enfim. E tem também a cena musical, teatral, né, então Toronto também tem ali uma região onde tem os principais teatros, onde também tem muitos musicais, e em Toronto é uma cidade que não para, né? Então você consegue fazer tudo a qualquer hora do dia. Então isso também é bem bacana. Essa seria a minha pergunta. Então, isso quer dizer, porque eu sou de Goiânia, né? Eu não vim do centro do Brasil. E eu lembro que viajar para São Paulo, viajar era, né, visitar São Paulo era sempre esse sentimento, sabe? Da agitação, da cidade que nunca dorme. Então, quando você faz essa comparação, então a gente pode enxergar Toronto dessa forma, nesse ritmo assim agitado, que tá tudo aberto o tempo todo. Seria mais ou menos isso? Isso, Toronto é mais ou menos isso, assim, é uma cidade que tem toda opção de entretenimento, toda opção de lazer, e sempre disponível, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo em Toronto, mesmo no inverno, que o inverno é mais rigoroso, existem muitas opções indoor, né? Outdoor também, mas mais opções indoor no inverno, então muita coisa acontece no inverno, vários festivais, enfim, gastronômicos, de cinema, enfim, acontece muita coisa no inverno também, que é um pouco mais rigoroso em Toronto, mas sempre tem alguma coisa acontecendo Não em Toronto. para. E como que é Exato. isso, assim, indoor? Quando você fala indoor, conta um pouco pra gente, assim, algumas das opções ou de coisas que você já participou e que você gostou muito, que você pode dividir com a gente. Olha só, Toronto tem a maior parte da cidade subterrânea ali em downtown, né? Tem uma cidade subterrânea muito grande que é o The Path. Então, é por isso que propicia que a pessoa que está em Toronto, né, o turista ou o residente em Toronto, ele possa, as coisas continuem acontecendo no inverno, porque essa cidade subterrânea, vamos dizer assim, ela tem várias conexões, e aí tem teatro, tem shopping, às vezes a pessoa sai do metrô para ir num shopping, para ir num teatro, ela não precisa sair ao ar livre, porque tem todas essas conexões. Então, tem vários festivais do inverno, festivais gastronômicos que são muito legais, festivais de música, festivais de cinema que acontecem no inverno. Então, tem sim muita coisa legal para fazer. Acontece principalmente festivais de cinema, alguns festivais gastronômicos acontecem também no inverno, e que é bem legal. São opções bem bacanas para as pessoas que estão em Toronto nessa época.
Então, é sempre acelerado, ou quem não é tão acelerado consegue encontrar-se uma fuga no ritmo de Toronto? Como que seria, como que a gente pode falar isso para quem está assistindo a gente agora? Tem gente que fala, pô, mas eu não gosto tanto de cidade grande, eu não gosto tanto de agitação, mas Toronto tem esse lado, obviamente, cosmopolita, por ser a maior cidade, ser essa cidade que não para, né? Mas, obviamente, isso acontece mais ali em downtown, né? Que é o coração da cidade. Mas a pessoa que não quer participar disso o tempo todo, ela também, se ela mora ou se ela vai para as opções que a gente chama que são mais afastadas, né? Que são os subúrbios ali de downtown, ela também tem essa opção um pouco mais calma, é que depende muito do que ela quer fazer, da onde as coisas mais agitadas e as maiores opções e melhores opções normalmente estão ali em downtown. Mas existem sim áreas mais tranquilas. Eu sempre falo que quanto mais você se distancia de downtown, né, do centro, mais calmo vai ficando. Então, existe também a opção da pessoa, se ela não quiser estar nessa muvuca aí o tempo todo, quanto mais distante do centro de Toronto, também existem áreas calmas, enfim, andar na rua mais tranquilo, sem essa agitação. Então, existe essa opção também. Certo. E, Fábio, você acha que o fato de Toronto ser tão pertinho assim de Nova York acaba gerando uma certa influência também? A gente consegue ver isso, assim, uma conectividade entre essas cidades, entre o ritmo, porque Nova York é muito conhecida, né, pela questão do ritmo, da cidade que não dorme, né, da questão de ser cosmopolita. Você acha que existe alguma relação, assim, da proximidade entre as duas cidades? A gente costuma comparar, né? A gente costuma falar que Toronto é a Nova York do Canadá. Mas não é o que eu brinco, assim, eu também já tive a oportunidade de ir para Nova York algumas vezes, mas eu digo que é uma Nova York mais organizada, mais limpa e com pessoas mais educadas. Ah, que delícia, então! Porque a gente costuma, o americano ele é um pouco mais frio, né? Enfim, o canadense ele é um pouco mais receptivo, então é uma Nova York organizada, vamos dizer. Óbvio que Nova York também, proporcionalmente falando, tem muito mais opção de entretenimento, porque é uma cidade maior, né? E recebe, obviamente, mais turistas do que Toronto, enfim, mas Toronto é uma Nova York organizada, vamos dizer assim. Tem, como eu falei, tem o setor ali dos teatros, onde tem os musicais, tem o setor dos restaurantes, tem os shoppings, enfim, tem ali bem no coração de downtown, tem ali os letreiros que parecem muito a Times Square, que dá para lembrar, na verdade, a Times Square. Então é bem legal. Eu diria que é uma Nova York organizada. E falando assim, pegando esse gancho, falando um pouco no sentido cultural, eu acho que acaba respingando também, né, questão de produções artísticas, né, de teatro, musical, shows. Sim. Isso acontece? Sim, e é uma coisa que tem até tido uma procura maior, inclusive por alunos internacionais, porque Toronto, na produção cinematográfica, perde apenas para Nova York e a Califórnia. Então, Toronto é o maior polo cinematográfico da América do Norte. Então, muitas das coisas que a gente imagina que são gravadas nos Estados Unidos e que passam como ser os Estados Unidos são gravadas no Canadá, inclusive em Vancouver também, né? Também, Vancouver, sim. Mas é super comum você andar nas ruas em Toronto e um pedaço da rua está bloqueada por estar sendo uma filmagem. O próprio campus do Humber, né? A gente tem 3 campos em Toronto, 2 deles, o North Campus e o Lakeshore, constantemente estão com uma área reservada para filmar. Olha que legal, pessoal! Legal. E para quem não sabe, eu sempre falo isso, o Francisco sempre fala isso, porque ele acaba entregando um pouco a idade dele, eu brinco com ele, mas para quem já assistiu Loucademia de Polícia, que é um filme antigo da década de 80... eu sou muito nova. Você não vai lembrar, com toda certeza. Cadeira. Você não vai lembrar. Mas ele foi filmado no Humber. A Loucademia de Polícia é o campus do Humber. Caramba, que legal! Então, existe sim essa questão da indústria cinematográfica em Toronto. Isso é muito forte em Toronto também. E, obviamente, acaba refletindo, né? Tem muitas salas de cinema, tem muitos teatros, tem muitos musicais ali em Toronto. Então, que delícia! Que legal. E aí, quando a gente fala de ritmo de vida e de opções para você, né, se entreter, a gente tem que falar também sobre segurança.
Então, eu queria que você tocasse nesse ponto para mim, porque então é uma cidade que não dorme, tem muitas opções, tem agitação. Mas e aí, Fábio, como que é a segurança? Conta pra Olha gente. só, Toronto já foi eleita algumas vezes a cidade mais segura da América do Norte. Então, a gente tem esses rankings, né, que são divulgados anualmente ou a cada 2 anos, e Toronto algumas vezes já foi eleita a cidade mais segura da América do Norte. Então, apesar de ser uma cidade que as coisas funcionam o tempo todo e que, obviamente, recebe muito turista, é uma cidade segura, né? É uma cidade limpa, eu também diria. Se você andar por Toronto, você vai ver que tem lixeira em todo lugar, dificilmente você vai achar ali sujeira na rua, então, mas é uma cidade extremamente segura. O que eu sempre brinco, né, Ju, é que a gente, brasileiro principalmente, que a gente já vem de, né, a gente fica um pouco mais relaxado, porque a gente está acostumado a andar no Brasil sempre muito tenso, né, enfim, que é um pouco mais perigoso. A gente não pode dar bobeira em lugar nenhum do mundo. A gente Claro. cidades que tem muito turista, mas Toronto é uma cidade muito segura, então dá para andar tranquilo por Toronto. Eu sempre brinco que dificilmente no Brasil a gente andaria de ônibus ou metrô de noite, de madrugada, ou muito de noite, enfim. Toronto dá para se andar de ônibus, dá para se andar de madrugada. Obviamente que tem que sempre estar alerta, mas é uma cidade extremamente segura. Então, assim, a questão do crime, assim, o nível de crime não é algo que você liga a televisão e você vê um crime ali atrás do outro. Não, não, é muito difícil. É muito difícil. Então, essa questão de homicídios, os números são extremamente baixos. Então, é uma cidade extremamente segura. E quando você fala, por exemplo, de uma família ou de um adolescente ou um jovem que está, né, se propondo em sair do Brasil para ir para Toronto, seja para tentar imigrar ou para ter uma experiência internacional e intercâmbio, como que seria essa adaptação? Você acha que isso, né, nessa questão de segurança, de ritmo, você acha que é uma coisa que é fácil, assim, pelo ritmo, pela segurança? Como que você enxerga essa? Aliás, acho que nem enxergar, pela sua experiência aí no college, eu tenho certeza que você já, né, ajudou várias pessoas que foram com família ou estudantes que foram sozinhos. Me fala um pouco sobre essa questão de se adaptar nesse ritmo. Eu acho que é uma questão muito individual, mas exatamente o que você falou, assim, a gente percebe que os alunos, eles se adaptam muito rápido, né? Brasileiro, acho que tem essa vantagem um pouco da gente se adaptar muito rápido. E eu acho que o college também favorece um pouco isso, sabe? A gente tem dentro do college um departamento internacional que dá suporte exclusivamente para o aluno internacional, então qualquer ajuda, qualquer necessidade que o aluno tem, ele tem esse suporte do International Center dentro do college, né? Então, a gente tem pessoas que falam português, que falam outros idiomas, se for o caso, né? Normalmente, o aluno que vem para o college, ele já tem inglês bom, né? Mas, mesmo a gente também oferece o curso de inglês, então, às vezes, o aluno tem um inglês um pouco mais baixo, mas eu acho que essa adaptação, ela acaba acontecendo naturalmente. Uma coisa que também eu sempre falo, Ju, é que dois dos nossos campi, eles não estão localizados em downtown, né? A gente tem um campi que foi inaugurado agora recentemente, que fica em downtown, mas dois dos nossos campi, eles são fora de downtown. Então, isso também facilita essa adaptação inicial, né? Dele não estar ali naquela loucura de downtown todos os dias, de estar, né, naquelas ruas extremamente movimentadas. Então, isso também eu acho que facilita essa localização de estar fora de downtown, estar próximo, mas estar fora de downtown também acaba facilitando nessa adaptação. E a gente, é o que eu falei, né? A gente preza muito por essa adaptação do estudante, para que ele possa se sentir em casa e se sentir confortável o mais rápido possível. É uma adaptação muito pessoal, mas a gente percebe que os alunos, eles acabam, né, eles começam a ficar imersos ali no programa, no curso que ele vai fazer, e aos poucos ele acaba entrando na rotina e acaba se adaptando. Mas acho que essa diferença de ritmo, né, que Toronto oferece, essa questão do multicultural, né, de ser uma cidade cosmopolita, isso não assusta o aluno, isso... Acho que não, acho que às vezes... Ou ao contrário, porque se eu falar sobre a minha própria experiência, né, isso é uma das coisas que me encantou muito. Eu acho que... É isso que eu ia falar. E Vancouver ainda é menos, né, mas eu ficava não, gente, eu tô aqui há quase 10 anos, eu ainda, às vezes, quando eu tô na rua, eu escuto várias línguas diferentes, ou eu vejo a educação, né, eu falo, opa, esse lugar isso acaba sendo... É isso que eu ia falar, exatamente isso. Às vezes até ajuda o estudante, porque ele vê
essa questão de, né, não é só ele que está nessa situação, ele vê um monte de gente ali na mesma situação. O ritmo acelerado, né? A cidade grande, multicultural. E a diversidade, né? A diversidade de serviços, a diversidade, enfim, o acesso que ele tenha às coisas na cidade, por ser uma cidade grande, ser uma cidade que acaba oferecendo muita coisa, às vezes acaba adaptando, né? Ele, enfim, em Vancouver também, mas em Toronto também tem vários restaurantes brasileiros. Então, tô com saudades de comer um churrasco, estou com saudades de comer uma feijoada, comer um pão de queijo, enfim, ele encontra tudo isso na cidade e às vezes essas pequenas diferenças acabam aquecendo um pouco mais o coração do estudante ali, ele se sinta mais perto de casa, né? E você está lendo a minha cabeça, eu ia te perguntar isso agora. Eu ia perguntar justamente isso, tipo, porque a gente está falando de ritmo, de adaptação. Então, vamos para Toronto e a gente vai achar comida brasileira? Tem muita opção, muita. É mesmo? Tem tudo que você pode imaginar. Obviamente, tem as churrascarias, né? Tem lugar que vende, e vários alunos do Humber, inclusive. Eu sei que tem alunos que fazem brigadeiro sobre encomenda para festa, que vendem pão de queijo. Hoje você consegue achar Guaraná Antártica. Ouro! Tem muita coisa. Assim como em Vancouver também tem muita opção, né? Tem vários mercados que vendem coisas de marca brasileira. Então, tem panetone da Balduco, tem chocolate da Garoto, enfim, você consegue encontrar, tem lugar que vende tapioca, então tem tudo. Tem pamonha? Olha, uma boa pergunta. Porque se tiver pamonha, eu estou fazendo a minha mala agora e estou mudando para Toronto. Pamonha é uma coisa que eu acho que eu nunca vi, mas também nunca procurei, né? Então, sim. Mas tem de tudo, assim, e é muito engraçado, porque os alunos, eles acabam indicando, eu fui para um lugar brasileiro, né? Brasileiro, a gente é muito solícito, então a gente acaba ajudando muito os outros brasileiros, né? Normalmente quem está chegando e o brasileiro que mora em Toronto acaba ajudando, então sempre tem um monte de indicação de lugar legal, tem alguns lugares mais específicos onde tem a melhor carne de churrasco, e aí o brasileiro acaba conversando, enfim, é muito legal. Então tem essa facilidade, assim, de você encontrar muita coisa hoje do Brasil, enfim, em Toronto. Ótimo. Eu vou voltar só um pouquinho sobre segurança, eu lembrei de uma pergunta que eu queria te fazer. Claro. Quando a gente fala, assim, de pertences, né, de coisas que a gente anda, aí em Toronto a gente consegue, tipo, andar com o celular, tirar o celular na rua e tirar foto, ou conseguir andar dirigindo o carro e com a porta, né, com o vidro aberto. Me fala um pouquinho dessa questão do ritmo relacionado à segurança nesses detalhes, sabe, do nosso dia a dia mesmo. É uma coisa, é o que eu falei, né? A gente costuma andar com o celular na mão, a gente, no Brasil, é sempre muito aflitivo com essas coisas, né? Mas é o que eu disse, assim, não pode dar bobeira, principalmente dependendo de onde você está num lugar muito lotado, mas é difícil você ver histórias de pessoas que estavam falando no celular ou tirando uma foto e foram roubados, né? Óbvio que se você está num lugar com muita gente, num evento muito grande, a gente sempre fala para o estudante tomar cuidado, né? Enfim, para a pessoa tomar cuidado, como você tomaria em qualquer lugar no mundo, né? Mas aí você viu mais o furto, né? A pessoa que deu bobeira, deixou o celular dentro do bolso, mas agora o assalto, alguém colocar e... Eu particularmente desconheço, Ju, eu não conheço, pelo menos nunca chegou até a mim gente que foi assaltado à mão armada, ou então que, enfim, teve uma situação que viu alguma coisa. Óbvio, né? Depende muito da região onde você vai estar, mas nos principais centros ali, dificilmente a gente escuta falar sobre esse tipo de coisa. Carro também, dirigir. Carro também, trânsito, me fala da segurança, assim, do ritmo do trânsito. É uma loucura, é buzinação, é perigoso atravessar a faixa, como que é o trânsito aí? Toronto tem trânsito, né? É uma cidade maior, principalmente ali na redondeza de downtown, tem trânsito. Então, principalmente para quem já vem de cidade grande, está acostumado com trânsito. O canadense adora buzinar, né? Eu não sei se Vancouver é assim, mas adora buzinar. Toronto, as pessoas buzinam muito. Aqui não. Eles adoram buzinar.
Mas eu diria que é tranquilo, assim, eu sou de São Paulo, né? Então, a gente está acostumado com trânsito, então, mas eu diria que é tranquilo, assim, depende, óbvio, né? Tem a hora do rush, onde tem maior fluxo de veículos, mas é engraçado porque o canadense usa bastante o transporte público também, né? O transporte público funciona muito bem em Toronto. Então, tem metrô, tem ônibus, tem streetcar, enfim, tem trem, então funciona muito bem. Apesar da linha de metrô não ser uma linha de metrô muito grande, né? Eles estão expandindo as linhas de metrô em Toronto. É uma linha de metrô muito eficiente, que acaba te levando para vários lugares, inclusive dá para você sair do aeroporto e chegar até downtown. Então, dá para se locomover. O canadense anda muito de transporte público também. O que é o streetcar que você falou, Fábio? Como se, o ônibus, é o que a gente chama de trólebus, que anda no trilho, no centro. Tipo um bonde. Não, um bondinho? É como se fosse um bondinho. É como se fosse um bondinho. Mas ele é elétrico, né? Então ele anda ligado nos fios. Em Vancouver também tem downtown. Tem, aham. Mas ele anda nos trilhos. Ele tem um trilhozinho Legal. embutido no chão. E aí ele anda na maior parte ali de downtown. Ele chega até um dos nossos campos, que é o North Campus. Então ali também passa streetcar. Então, o transporte público funciona muito bem. Então, atravessar a rua, o canadense costuma ser muito educado, né? Normalmente para o pedestre, a não sei que seja, obviamente, né? Eles acabam respeitando muito o semáforo. Então, eu diria que é tranquilo, assim. Eu também dificilmente escuto questão de atropelamento, enfim. O canadense costuma ser muito educado nesse sentido. E para uma cidade que não para, que é o que a gente, né, começou essa live falando, esse transporte, ele acompanha esse ritmo da cidade? Como que funciona, Fábio? Sim, tem muita... óbvio, né? Eu sempre falo que transporte público, como em todos os lugares, às vezes está mais devagar, às vezes está com algum problema, mas na maioria das vezes o transporte público funciona muito bem, né? Então, se o metrô não chega, do metrô até um determinado local vai ter ônibus, enfim, é um transporte, a linha de metrô, como eu falei, ela não é uma linha de metrô muito grande, mas ela liga a lugares importantes, e aí, às vezes, o aluno acaba fazendo uma conexão com um ônibus, mas funciona muito bem, assim. E uma coisa... Horários, assim, à noite, se você, por exemplo, se você quer ir a um teatro no centro da cidade, ou alguma coisa ali, né, algum evento que está acontecendo, como que é? Existe essa ligação? Ele funciona na maioria das vezes, né? Apesar, não sei quando tem algum esquema especial, mas normalmente ele costuma funcionar até perto da meia-noite, um pouquinho depois da meia-noite. Se é algum evento especial, existe a extensão de horário, mas se não tem linhas de ônibus que acabam sendo colocadas para substituir se o metrô já está fechado. Em Vancouver tem o Night Bus, então em Toronto também se precisa... Tem Night... ótimo, então o Night Bus também. Funciona muito parecido. Então, eu diria que é muito, muito próximo, assim, mas o transporte público atende muito bem na questão de horário e também na questão da extensão, né, que ele atua. Para todo mundo conseguir respirar esse ritmo movimentado, mas conseguir voltar para casa, chegar no lugar. Muito legal. Sem dúvida. E falando sobre essa questão de voltar e chegar, me ver uma coisa aqui. Você começou a falar no começo da nossa live, me fala mais um pouco sobre essa parte de entretenimento, mais ligada à questão de esportes, de outras atividades diferentes desse âmbito cultural. Olha só, Toronto tem uma cena esportiva muito grande, né? O Raptors foi campeão aí há 2 anos atrás da NBA, então isso acendeu aí uma chama, né? Todo mundo queria assistir jogo de NBA, então tem NBA, tem beisebol, tem futebol americano, tem hockey, né? Que é outra paixão canadense. Então tem muita coisa bacana que acontece nessa cena esportiva em Toronto. Então tem no verão, né, tem a temporada aí de beisebol, então isso também tem o estádio ali que tem os jogos de beisebol, enfim. Tem as arenas ali em downtown também que acabam hospedando os eventos esportivos. Muitos shows, né?
também acontecem, tirando essa parte de teatro, enfim, mas também tem muito show internacional que acontece em Toronto, então também que acontece nos estádios e nas arenas que tem em downtown. Então tem muita opção, é muito bacana, assim. Muita coisa acontece, as finais, na maioria das vezes, acabam acontecendo no verão, né? Mas muita coisa começa no inverno e acaba no verão. Então, para ter entretenimento aí na boa parte do ano, na maior parte do ano, então, porque aí depois no verão, para quem já foi no verão para Toronto, é uma loucura, assim, porque muita coisa ao ar livre, né? Tem muitos lugares legais no verão, então Toronto tem muito parque, então as pessoas andam muito de bicicleta no verão, né? Elas acabam, às vezes, deixando o transporte público e o carro de lado no verão e acabam andando de bicicleta. Então, tem ciclovia, tem muito parque que as pessoas acabam andando no verão de bicicleta. Então, isso é muito legal. Então, esse final de temporada aí dos esportes, que na maioria das vezes acaba no verão, acaba também trazendo muita gente para a rua. É muito Que bacana. delícia! Muito gostoso, hein? Muito legal! Deu vontade de morar aí nessa Toronto, gente! Você não está tão longe, né? Nem tô tão longe. Vamos esperar essa situação toda dar uma melhorada. Sem dúvida. Ai, que ótimo, Fábio, adorei esse bate-papo, adorei nossa conversa. Tem mais alguma coisa que você acha que eu esqueci de falar, que você gostaria de adicionar aí quando a gente fala desse assunto sobre Toronto? Não, eu acho que a gente falou de bastante coisa. Eu acho que é importante a gente falar de segurança, porque é uma questão que as pessoas acabam ficando preocupadas. Mas eu acho que o mais importante, assim, e a gente falou muito bem disso, é da questão de variedade, né? Das opções, a variedade de opções que as pessoas que vêm para Toronto têm, né? Então, tem de tudo, tem para todos os gostos, tem todo tipo de restaurante. Então, tem desde restaurante dos mais básicos, né? Restaurante japonês, restaurante italiano, mas tem as comidas mais diferentes, tem comida coreana, tem comida chinesa, tem comida brasileira, tem comida turca, enfim, tem de tudo, né? Para atender a todos os gostos. Então, Toronto é uma cidade que abraça muito bem o imigrante, o aluno internacional, o turista, né? Então, o fato de ser essa cidade muito cosmopolita e uma cidade muito multicultural acaba também consequentemente oferecendo isso para as pessoas, né? De como vem gente do mundo inteiro, Toronto acaba oferecendo um pouco de tudo para as pessoas. Então é bem bacana. Isso é verdade, que delícia. Muito, muito legal mesmo. Muitíssimo obrigada, Fábio. Eu que agradeço pela oportunidade, enfim, pela parceria de sempre. E a gente está aí, convidar também as pessoas para participar do Summit, que é um evento para quem está planejando esse projeto Canadá. O Summit é o lugar certo para pegar a informação correta, para tirar a dúvida. São várias instituições de ensino, são vários assuntos abordados, não só sobre educação, enfim. Exatamente. Se inscrevam do Summit, a gente vai estar lá, o Humber vai estar lá também, eu também vou estar lá. E tem muita informação num lugar só, então participem, se inscrevam, que a gente vai estar lá para poder bater um papo, falar um pouquinho mais sobre tudo sobre esse Projeto Canadá. Projeto Canadá, exatamente. E o bom de você se inscrever é que você consegue participar online e fazer as perguntas na hora ali, tirar a sua dúvida na hora, né, Fábio? É isso aí, a gente vai estar lá justamente para isso, para poder conversar um pouquinho e depois tirar a dúvida de vocês. Excelente, muitíssimo obrigada, boa semana para você, tudo de bom. Obrigado, boa semana, tchau, tchau. Então é isso, pessoal, essa foi mais uma live do Canadá Summit, esse evento maravilhoso que a 3RA está promovendo, reunindo várias instituições de ensino para falar um pouquinho com vocês sobre o Canadá. Não só sobre estudo, mas tudo que abrange o seu plano de vir aqui para o Canadá. Se você quer participar das lives, é só se inscrever. 3ra.ca/summit. É um evento maravilhoso, o maior que existe sobre intercâmbio, e eu tenho certeza que você vai ter muitas informações interessantes para fazer o seu plano de vir aqui para o Canadá. Até a próxima!